Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Temática Bíblica. Eu sou o Eduardo. Eu sou a Kelly. Muito bem, estamos de volta. É com muito prazer que estamos aqui gravando mais um vídeo para o canal. E para aqueles que viram os shorts que nós lançamos antes, nesse vídeo nós vamos estar falando então sobre as ressurreições mencionadas na Bíblia, Mas primeiramente queremos pedir a você que possa estar aí curtindo o vídeo, Compartilha também. Se puder, se inscreva no canal, ative as notificações para que sempre que sair um vídeo você possa estar recebendo a notificação e possa estar acompanhando o conteúdo do nosso canal. Então, muito bem, no vídeo de hoje vamos falar sobre ressurreições. Começando por Apocalipse 20, ali é mencionado sobre uma ressurreição. Vou pedir para que a Kelly leia o texto, aí depois a gente fala um pouco sobre ele. Isso, está em Apocalipse 20, no verso 5 e 6. Diz assim: o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Muito bem, então no contexto desses versos aqui de Apocalipse 20, vai falar sobre a prisão de Satanás. Quando você lê o capítulo inteiro, no começo do capítulo ali tem o subtítulo que diz a prisão de Satanás por 1000 anos, a primeira ressurreição. Ou seja, quando Cristo volta, acontece a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, Todos aqueles que morreram em Cristo, desde a época de Adão até a época que Cristo vier, todos esses vão ressuscitar na vinda de Cristo, os salvos, Por isso que o texto diz, bem-aventurado, ou feliz, aquele que tem parte na primeira ressurreição, que é essa ressurreição a dos salvos, quando Cristo volta. Como o texto aqui diz a prisão de Satanás, os 1000 anos, então o que acontece? Quando Cristo vem e busca os salvos, ele leva os salvos para passarem 1000 anos com ele, na Nova Jerusalém. O texto também fala que eles reinarão e serão sacerdotes com Cristo, os salvos na Nova Jerusalém. Satanás ele ficará preso nessa terra e temos que entender que o livro de Apocalipse ele é um livro que traz muito simbolismo. Então nem tudo que aqui está escrito acontece de maneira literal. Por exemplo, a prisão de Satanás não é uma prisão literal, é uma prisão de circunstância. Por quê? Porque os salvos, eles estarão com Cristo no céu, na Nova Jerusalém, durante esses 1000 anos. Os ímpios, eles morreram quando Cristo veio, Não suportaram ver a morte ver a vinda de Cristo e morreram todos os ímpios. Então Satanás ele está sozinho na terra, somente ele e os anjos caídos, Então Satanás ele está numa prisão circunstancial porque ele não tem a quem tentar. Por isso o texto fala que ele está preso, Mas muito bem, passados então esses 1000 anos, Jesus volta com a Nova Jerusalém. Quando você ler aí nos versos, a partir dos versos 7, diz assim, quando Satanás é solto e derrotado, o título, Diz assim, quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque aí acontece a segunda ressurreição. Quando Cristo volta, os ímpios eles vão ressuscitar nessa vinda de Cristo, nesse retorno de Cristo com a Nova Jerusalém, eles vão ressuscitar para receberem o castigo, receberem a sentença da vida que eles viveram, Aqueles que viveram de maneira pecadora, eles vão ressuscitar para receber a sua sentença. Então é a segunda ressurreição. Por isso que o texto diz, bem-aventurado que tem parte na primeira, que a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. Segunda ressurreição, a ressurreição dos perdidos, dos condenados. Mas aí nós falamos então de uma ressurreição especial,
Que ressurreição é essa? Então, para isso, eu vou pedir para que a Kelly leia um outro texto que está em Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Diz assim: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, esse texto está dizendo que eis que vem com as nuvens, né? E todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. Quem foram esses que traspassaram a Cristo, né? São aqueles que fizeram parte de todo aquele movimento ali para a crucificação de Cristo. Esses são considerados que traspassaram Cristo. Os que o acusaram injustamente e o condenaram à morte, mesmo ele sendo inocente. É lógico que isso iria acontecer, né? Mas, como diz a palavra de Deus, né? Porque o escândalo há de vir, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ou seja, Cristo, de qualquer forma, ele seria morto. Mas ai daquele que matou a Cristo, que condenou, né? Que o traspassou. Para entendermos um pouco isso também, nós podemos ler um outro texto que está lá no livro de Marcos, capítulo 14, verso 62. Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então, nessa situação ali, o que acontece? Quando os fariseus levaram a Cristo preso, quando você ler os versos anteriores ali, você vai ver que eles estavam de qualquer forma tentando acusar a Cristo, falsamente, né? Alguns até levantaram falsos testemunhos ali, mas não conseguiam sustentar o seu testemunho. Logo, ficava óbvio que eles estavam mentindo, as histórias não eram coerentes. Até que um deles se levanta e questiona Cristo, né? Se ele não é Deus, que ele estava falando que era, e Cristo então afirma, né? Cristo fala: Eu sou, e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens, né? Ou seja, Cristo ali, ele profetizou que aqueles que ali estavam o condenando, né, injustamente, que quando Jesus voltasse, eles veriam, né? Então, essa é o que nós chamamos de uma ressurreição especial. Especial não no sentido bom. Especial por quê? Porque não faz parte da primeira ressurreição dos salvos e nem faz parte da segunda ressurreição. É uma ressurreição que acontece em paralelo à ressurreição dos salvos. Quando Cristo volta, né, como ele mesmo disse, que aqueles que estavam ali veriam ele vindo em glória, né, veriam o Filho do Homem vindo em glória. Cristo estava profetizando que eles veriam, e Apocalipse 1,7 fala o quê? Que todo olho verá, até aqueles que os traspassaram. Então, por esses textos, nós entendemos o quê? Que esses que fizeram parte da crucifixão de Cristo, eles vão ser ressuscitados somente para ver Cristo vindo em glória. Quando eles verem Cristo vindo em glória, eles vão reconhecer que Jesus realmente é Deus, assim como Jesus falava que era Deus, que ele era um com o Pai. Eles falavam que eles estavam cometendo heresia, blasfêmia. Então, nesse momento, eles vão ver Cristo vindo em glória e vão reconhecer que eles crucificaram o Filho de Deus. Mas vão ser ressuscitados somente para isso, para ver, para voltarem à morte e para depois ressuscitarem novamente na ressurreição dos perdidos, a ressurreição após o milênio. Mas diz aí, você já sabia que a Bíblia relatava sobre essa ressurreição especial? Então que você comente aí no vídeo o que você achou após saber desse tema, né, da ressurreição especial, das 3 ressurreições: a ressurreição dos salvos, a ressurreição dos perdidos e a ressurreição especial. Nós esperamos que você esteja se preparando, esteja buscando a Cristo para fazer parte da primeira ressurreição. Porque, como diz o texto, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses a morte não tem mais força, né? Sobre esses a morte eterna não vai reinar. Então, vocês fiquem todos com Deus. Deus abençoe você, a sua família, o seu lar. E até o próximo vídeo, se ele assim nos permitir. Tchau, tchau.